Chega mais que a história de hoje é daquelas que a gente pensa. É possível uma pessoa passar tudo isso numa só vida? Vai ter casamento? Vai ter divórcio? Vai ter polícia? E por fim, vai ter uma parte da história que, sei lá, tem uma pegada meio que do além. De arrepiar, viu? Prepara! E antes de começar, já curte esse vídeo, segue a gente no YouTube, avalia no Spotify, compartilha. Esse episódio é daqueles que a gente quer contar pra todo mundo, porque é bem surreal. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Giza. E essa história começa em São Paulo, em 2015, no meio de um divórcio. Giza saiu de um casamento arrasada. Ela casou muito cedo, tinha ali entre 18 e 19 anos. Casou assim, foi morar junto, porque ela estava grávida, quer dizer. Ela foi morar com o cara para não ter que cuidar do filho sozinha, não ter que pagar as despesas sozinhas. Ela queria um apoio, uma família, né? Só que as coisas não foram bem assim. Para começar, esse marido não ajudava a cuidar do filho. Ajudar não, cuidar mesmo. Pai não ajuda, né? Pai cuida. Então a Giza encarava a maternidade sozinha. Aí a gente pensa, mas pelo menos o cara trabalha e traz dinheiro para casa. Não, Giza trabalhava. E trabalhava de segunda a segunda, sem folga. Giza sustentava a casa. O marido? Bom, ele era daqueles que pensa que é melhor ficar em casa sem ganhar nada do que arrumar um trabalho que ganha pouco. Ele falava assim: se não me pagar tanto eu não vou, porque não compensa. Se é para trabalhar final de semana, não compensa. Vagabundo, desculpa a palavra, mas quem prefere ficar em casa sem dinheiro em vez de trabalhar e ganhar pelo menos um pouco, como é que chama isso? Escuta essa. Em casa, era a Giza que fazia tudo. Queimou o chuveiro? Giza arrumava. Se o pneu furava? Giza trocava. Aí não tem quem aguente. Giza, além de sobrecarregada, foi ficando deprimida. Ela chegou a ficar mais tempo no trabalho para não ter que ir para casa para resolver os pepinos de casa. Nessa época, ela tinha um salão de cabeleireiro. O desgaste dela era tão grande que até as clientes começaram a notar. Giza foi ficando deprê, com essas doses diárias de muito trabalho e pouco valor, até que quebrou. Olha que como o emocional afeta o nosso corpo físico. A vida emocional dela estava ruim e acabou que chegou num ponto que afetou o trabalho. Ela foi perdendo as clientes e fechou as portas do salão. Aí vem aquela velha pergunta, mas gente, se tá vendo que não tá rolando, por que insistir no casamento assim? Porque tem essa. A Giza sabia que ela estava numa relação desequilibrada. Ela falou assim: eu queria ser mulher, eu era o homem da relação. Então por que não larga, né? Eu penso assim, tem que insistir numa relação até um ponto. O ponto que os problemas se resolvem. Tentam de tudo, passam anos e nada muda e não dá para seguir. Mas para a Giza tinha uma questão muito forte. E essa questão é religião. A doutrina da igreja dela. A igreja falava que tinha que continuar com o marido. Ela tinha que orar por ele, para ele mudar. Pois é. Giza foi empurrando com a barriga, até que não deu mais. O casamento durou mais de 15 anos. E olha só, não foi fácil separar. O primeiro ano foi um luto. Foi essa palavra que ela usou. Luto. Porque não é só cada um para sua casa e pronto, né? Quem já se separou sabe como é que é. No caso aqui da Giza, foi como se a receita dela de felicidade estivesse desmoronando. Ela queria ter uma casa, carro, cachorro, isso era sinônimo de felicidade. A Giza chegou até a comprar um terreno para construir uma casa. Era um plano que ela fazia para o futuro. E daí, com a separação, ela teve que vender para pagar as contas do marido. A venda desse terreno foi bem pesado para ela, sofreu muito. Eu acho que o terreno significava o futuro deles. Era um símbolo. Aí quando ela vendeu foi quando acabou mesmo. O casamento dos dois terminou em 2015. Aí aos poucos ela foi se reerguendo. Arrumou um trabalho para dar aula de cabeleireiro, conheceu gente nova, muitas mulheres bacanas ajudaram ela ali a se levantar. Giza começou a viajar para todo lado e quando parecia um cara interessado, ela não queria. Um era estranho demais, o outro era alto demais, o outro tinha uns papos nada a ver. Nenhum homem servia para ela. Se o cara estava usando um sapato que ela não achava bonito, pronto, tá fora.
Ela começou a sair com vários, curtia mesmo, passava o rodo. Giza entrou num app de namoro, conheceu muita gente, pegou geral. Só tinha 2 regras: não podia ser casado e nem homem de amiga. Fora isso, caiu na rede é peixe, ela falou. Tava solteira, não tava traindo ninguém. Só que se o negócio vinha ali com qualquer sinal de se tornar algo sério, Giza caía fora. Não queria saber de relacionamento. Ela falou pra mim: Eu não queria nada com ninguém. Nunca ninguém. Tava bom. Eu sempre colocava um defeito porque eu tava traumatizada com relacionamento. Ela sabe disso hoje, porque ela já fez terapia, porque ela entendeu que ela saiu do primeiro relacionamento, mas o relacionamento não saiu de dentro dela. Não é assim de forma rápida, não é automática. Ah, separei, agora tô livre. Pode até estar livre legalmente, mas por dentro tem muita coisa para libertar. Os sonhos, os projetos, as manias, a forma de enxergar a vida. É isso que a terapia faz a gente se entender melhor. Vou até falar aqui que nós temos uma parceira, psicóloga do podcast, o nome dela é Vanessa Floriano, o WhatsApp dela está na descrição. Agora, voltando aqui, aos poucos, Giza foi se soltando e com o tempo ela passou a ficar assim. Sabe quando você tá bem com você mesma, que você não quer nem saber de outra pessoa? Delícia, né? Pois ela tava assim. Tá certa? Tá, né? Casou cedo, não aproveitou antes, aproveita quando dá, tira o atraso. Nessa época, ela começou a conversar pela internet com um cara que morava, ela nem sabia onde era, lá no raio que eu parta. Ela nem sabia direito onde era o país dele, só sabia que era longe. Foi no mapa procurar. O cara era da Islândia. Islândia. Vocês sabem onde fica a Islândia? É lá no norte, perto do Ártico, onde dá pra ver a aurora boreal. Frio! E pra ela era assim. O que tem falar com um cara que mora longe? Nunca vou conhecer mesmo. Bora conversar. Normalmente, as conversas de app, de relacionamento, era: como é que você tá? Você faz o que da vida? Que tipo de música você gosta? Como você é linda? Me manda uma foto tua de corpo inteiro. Ela foi ficando tão de saco cheio desses papinhos que Giza copiava e colava as respostas. Fica a dica. Ela copiava e colava os chats, isso porque na época não tinha inteligência artificial. A gente tá ficando preguiçoso, né? Até pra namorar. Hoje as respostas devem ser todas automáticas mesmo. Só que o cara lá da Islândia era diferente. Perguntava sobre ela, como tinha sido o dia dela, coisas assim da rotina. Mas só também. Não dá pra falar, agora sim, um cara diferente. Não. Nessa época aí, ela já estava meio que perdendo o tesão de ficar cada dia com um e meio que deu um tempo desses aplicativos. Ficou um tempo sem entrar. Só que quando ela voltou, ela viu que o islandês mandava bom dia para ela todos os dias. Daí ela passou o WhatsApp dela e a conversa deles ficou mais, como é que eu posso dizer aqui? Mais pessoal. O islandês se chama Dori. Ele falou para Giza que ele queria conhecê-la pessoalmente. Giza? Achou que era balela, papinho. O cara mora longe pra caramba. Eu nem falo inglês. Ela colocava tudo no tradutor. Isso não é impedimento e a gente sabe. Quantas histórias que a gente já contou aqui. Essa coisa aí de língua é questão de tempo. Mas Giza não estava botando muita fé. O Dori era educado, gentil, atencioso. Ele contou sobre a vida dele, que ele era divorciado, tinha 2 filhos, tinha ali uns 46 anos. Giza estava com uns 35, 36 nessa época. Mas estava longe, não adianta esse tanto de qualidade e não poder pegar. Bom, conversa vai, conversa vem, Dori fala que vai para o Brasil. Ela nem acreditou. Não é que ela não acreditou assim de tão incrível que seria. Não, ela não acreditou mesmo. Eu tava acostumada com um monte de brasileiro que mentia pra mim. Então esse cara chega falando que vai sair de lá do outro mundo e vai vir aqui pra me conhecer? Você acha que eu ia acreditar? Isso era quase assim, fim de 2018. Ele disse pra ela que ia pro Brasil em dezembro. Só que quando chegou em dezembro, ele cancelou a viagem, falou que tinha uma audiência com a ex-mulher, coisas lá do divórcio. Giza achou que era desculpa, papinho de homem quando quer enrolar uma mulher. Vida que segue. Veio a pandemia e como ela não ia trabalhar fora, ele também não, o relacionamento, ou sei lá o que a gente pode chamar dessa relação, essa conversa que eles tinham, foi ficando mais constante. Giza foi aprendendo uma ou outra palavra de inglês, o Dori falava islandês, mas também inglês, e foi aprendendo alguma coisa de português. Dori passou a mandar chocolates para Giza.
chocolate, buquê de flor, garrafa de vinho. A campainha tocava e ela já sabia que eram os presentinhos dele. Tinha até cartinha. Tá certo que tinha umas coisas sem sentido nas cartas, mas ela entendeu que era traduzido do islandês para o português. Fofo? Super! Mas vamos combinar. O cara continuava do outro lado do mundo. Então Giza continuava com os contatinhos no Brasil. Douri mandava flor de manhã. Giza saiu com ficante à noite. Douri mandava vinho. Giza conhecia outro boy. Até que começou a rolar um namorandinho com um boy de São Paulo mesmo. Isso daí a gente chega naqueles abre e fecha da pandemia e Giza resolve viajar para o México. Em 2021, ela foi com uma amiga, a Kátia. Falei o nome aqui da amiga porque ela vai aparecer daqui a pouco na história e acho que vocês vão querer conhecer a Kátia. Bom, foi para lá curtir as praias caribenhas e na volta rolou maior estresse porque nessa época tinha que fazer aqueles testes de Covid, eu não lembro se era 24 ou 48 horas antes de embarcar. Não lembro exatamente, só sei que deu ruim. Giza perdeu o voo de volta e ficou desesperada no aeroporto. Ela ligou para o namorandinho para contar o que estava acontecendo e o namorandinho no Brasil meio que tirou sarro e falou: bem feito. Bem feito. Ela contou também para o Douri. E o Douri, bem diferente do outro, perguntou se ela precisava de ajuda, porque ele podia fazer uma reserva em hotel, pagar o teste de Covid de novo para ela. Bom, ela não aceitou a ajuda, mas depois que resolveu tudo, ela teve que ir para um hotel, né? E aí ela deitou a cabeça na cama e pensou: eu comecei a comparar e a medir as atitudes dos dois homens com quem eu mantinha contato. Um debochou de mim, falando bem feito. O outro foi prestativo. Não só entendeu o que eu estava passando, como também ofereceu ajuda. Acho que ali ela ligou um botãozinho na cabeça dela. Pô, a diferença dos dois. Por isso que tem gente que aceita porcaria. Desculpa a palavra, mas é isso. Mas é por isso que tem muitas mulheres que aceitam homem escroto. Porque não tem referência do que é homem de verdade. Aqui a Giza viu muito claro, porque ela tinha dois comportamentos completamente distintos numa mesma situação. O babaca, com zero empatia, e um cavalheiro. Bom, depois daqui, ela falou a real pro namorandinho, jogou na cara dele o papel de babaca que ele fez e assumiu o namoro com o Douri. Isso já tinha 2 anos que eles se falavam pela internet. Giza voltou do México decidida a fazer as coisas acontecerem entre ela e o Douri. Ela tomou a vacina do Covid e 3 meses depois o Douri pagou tudo, passagem, translado, tudo para ela ir para a Islândia. 1 mês antes de embarcar, a Giza recebeu uma mensagem. Era o Douri. A mensagem estava escrito: te amo, quer casar comigo? Para tudo, porque eu tenho que comentar. Eles nunca tinham se visto. Eles nunca tinham dado um beijo na boca. Até uns meses atrás, a Giza achava que Douri era só um cara da internet. Um cara que, sei lá, ela nunca ia nem ver na vida, tá? Douri fazia parte da vida dela, eles se falavam todos os dias. Mas sabe quando é uma coisa muito distante? Tão distante que ela nunca tinha nem levado a sério? Só levou a sério mesmo quando ela comparou lá com o namorandinho e parou pra pensar. Opa, pera aí, esse cara aqui tá me levando a sério, esse cara é uma pessoa bacana. Ah, tinha uma coisa aqui. Por conta das flores, chocolates, vinhos, a Giza achava ele perfeito demais. Porque o Douri também é bem bonito, tá? Ela achava tudo perfeito demais e ficava naquela: tem coisa errada aqui, tá bom demais pra ser verdade. É a síndrome da impostora, né? A gente sempre espera que alguma coisa vai dar errado, que as coisas boas não são pra gente, que a gente não é bonito o suficiente, interessante o suficiente, competente o suficiente. Eu falo a gente porque eu me incluo nessa aqui. Giza também era essa pessoa. O cara tá gentil demais. Aí o que vem na cabeça? Daqui a pouco ele mostra o lado ruim. É questão de tempo. Mas aí o tempo foi passando e chegou o dia que ela pagou para ver. Resolveu ir conhecer o cara pessoalmente. Mas antes disso, veio o pedido de casamento. E Giza falou... Giza falou...
Manda o dinheiro da aliança que eu compro aqui. Giza é prática, pois Douri mandou. Era um sim? Mais ou menos. Ela falou assim: Priscila, você acha que eu ia casar com ele? Eu ia ficar uns 20 dias lá. Se eu não gostasse dele, eu ia devolver a aliancinha, né? Vender, mandar o dinheirinho pra ele e tchau e benção. Pelo menos eu tinha ido na Islândia pra passear, porque a passagem era de ida e volta. Ela estava segura sim quando estava no Brasil, mas só de pensar na viagem dava calafrio. Ela tinha medo de chegar lá e ele ser uma pessoa muito diferente. Um medo normal, né? Acho que todo mundo tem. Algumas têm pouco, mas um pouco tem. Aí beleza, 2 dias antes de embarcar, escuta essa parte, porque essa parte entra assim na mais interessante da história. Vocês prestam atenção. Uns dias antes de embarcar para a Islândia, a Giza foi ajudar uma amiga a se mudar. E no fim lá da mudança, a amiga inventou uma história de cartas xamânicas. Vocês já ouviram falar nisso? Eu acho que é tipo assim, um tipo de tarô. Alguma coisa assim. Saca só. A amiga, Kátia, foi tirar essas cartas xamânicas para Giza. 2 dias antes da Giza ir para a Islândia, sozinha, encontrar o gringo. E o que deu essas cartas? Aí você me pergunta, mas a Giza não é evangélica? Bom, era. Depois de ficar anos lá esperando aquele marido do passado mudar, ela meio que desacreditou. Acredita em Deus, tem lá a fé dela, mas não tem mais religião. Aí dá pra dizer que ela acredita nas cartas aí, xamânicas? Já vocês vão ver. Aí foram as duas lá. A amiga colocou as cartas na mesa, Giza não perguntou nada, só escolheu uma carta. E o que falava essa carta? A carta falava que a vida dela ia alçar voos e que Deus ia falar com ela através de um sonho. E só. Giza terminou de escutar e pensou: Bobagem? É claro que eu vou alçar voos, eu vou viajar amanhã. Tipo, óbvio, besteira. Deixou isso pra lá. Aí isso foi no Rio de Janeiro e Giza morava em São Paulo. Ela tinha ido pro Rio só pra ajudar a Kátia na mudança, beleza. Terminou lá, ela pegou um ônibus pra voltar pra casa. E o que acontece aqui? Até arrepio. Enquanto ela estava no ônibus, ela dormiu. Durante aí essa dormida, esse cochilo, Giza sonhou que ela estava dormindo dentro de um ônibus. Isso no sonho também, tá? Ela estava num ônibus sonhando que ela estava dormindo dentro de um ônibus e veio uma mulher e entregou uma caixa para ela. Aí Giza perguntou para essa mulher, quem foi que mandou essa caixa para mim? E a mulher respondeu: A pessoa que te mandou essa caixa disse que você sabe quem é. Aí Giza abriu a caixa e lá dentro tinha um pássaro vivo de verdade. Giza olhou para o pássaro e sorriu, como se ela soubesse de quem era o presente. Aí ela falou para o pássaro que ele não podia ficar. Ela abriu a janela do ônibus, no sonho, tá? Isso tudo no sonho. Ela abriu a janela do ônibus e soltou o passarinho. O passarinho voou e parou numa pedra. Nisso a Giza acordou, no ônibus, assustada. E ela pensou assim: será que é isso que a carta quis dizer? Que Deus ia falar comigo em sonho? Se até a hora da mudança a Giza estava achando aquele papo de cartas xamânicas uma besteira, agora ela já estava assim, o que isso quer dizer? Estava ali com o pezinho no acredito, no sei lá, no será que é isso? Mas na real, qual o significado daquele sonho? Dava para saber? Só se tiver alguém aí especialista em sonho. Não é o caso da Giza. Então, se aquilo ali era uma mensagem, uma premonição, ela não entendeu nada. Só foi ficar com o pezinho atrás da orelha mesmo, com a pulguinha atrás da orelha. Beleza, chegou no dia do embarque, tudo certo, e partiu Islândia. O voo da Giza ia fazer uma conexão na Alemanha. E assim, beleza, ela já tinha viajado para o México, mas ela foi uma amiga. Nesse voo para a Europa, ela estava sozinha e morrendo de medo. Medo da viagem, medo de, sei lá, ir conhecer o cara pessoalmente, ele não sei quem aparentou ser até agora, medo, mas como ela tinha a passagem de volta, estava tudo mais ou menos sob controle. Chegando na Alemanha, a Giza foi recebida pela polícia. Isso mesmo. A polícia estava lá esperando por ela. A polícia. E não parecia uma coisa aleatória, não. Sabe, tipo assim, olha para todo mundo e escolhe um? Não. Eles olharam diretamente para Giza.
Ou eles falaram pra Giza em inglês e ela não entendeu nada. Levaram ela ali para um canto e tinha um brasileiro passando, devia ter saído desse avião também. Aí já chamaram esse cara para traduzir. E o que acontece aqui? Mandaram a Giza abrir a mala, colheram o material da mão dela. Ela tremia. Quem não, né? A Giza já assistiu essas séries aí de aeroporto e já sabia que ela já tinha visto essa coisa de exame toxicológico, aqueles exames para identificar droga. Mas uma coisa é, você vê na televisão. Outra coisa é ali, você suspeita de tráfico internacional de drogas, suspeita de ser mula. Giza tremia, estava apavorada. Aí vem aquelas vozes na cabeça. Você tá louca de ir pra um lugar desse sozinha? O que você vai fazer lá? Na real, isso nem era uma voz assim da cabeça, era a mãe mesmo. A mãe dela que falou antes dela sair. A mãe da Giza não entendia direito essa coisa dela fazer viagem internacional para conhecer um cara que ela nunca tinha visto na vida. Mas né, agora estava ali, na Alemanha. Não adianta sentir culpa, não adianta. Na hora que o bicho pega, a gente tem que pensar em coisa boa. Giza não conseguia. O policial começou a questionar. Como que viaja pro exterior assim sem dinheiro? Como? Tem um namorado aqui? Você é cabeleireira? Você tem dinheiro para viajar pro México e 3 meses depois pra Islândia? Os caras sabem, né? A gente acha que não, mas sabe. E para complicar a situação, nesse dia aí deu um problema lá na rede de internet, então ela nem conseguia falar com ninguém. Bom, Giza já estava achando que os policiais podiam estar pensando em tráfico de mulheres, porque o exame toxicológico deu negativo, quer dizer, Giza não era mula. Aí agora podia ser vítima de tráfico humano? Ela contou lá do namorado, mostrou a carta convite e depois de 7 horas ela foi liberada. 7 horas nessa agonia. Olha só como é importante ter essa carta convite. Fica a dica, viu? Eles viram a carta convite do Douri e liberaram a Giza. Que sufoco! Tudo misturado, né? Sufoco, agonia, angústia, incerteza, medo, tudo misturado ali junto. Agora ela estava de boa? Era só pegar outro voo e chegar na casa do Douri? Mais ou menos. Ela não estava muito tranquila, não. Por quê, né? Ela ainda tinha aquele medo lá de trás. E se o cara não for? E se? E se? Aquele monte de si que a gente já conhece. Mas, gente, era mais de meia-noite quando Giza chegou no aeroporto lá na Islândia, cansada. Douri estava lá. Tava lá com um buquezão de flor na mão. Ela bateu o olho no cara e, ai meu Deus, o homem era mais bonito pessoalmente. Muito mais bonito. Aí que a mulher tremeu. Tremeu por fora e fritou os pensamentos por dentro. Ele é perfeito demais, deve ter bafo. Só pode, tem bafo. Douri e Giza se beijaram pela primeira vez. Sem bafo. Aqui a gente pode falar que foi amor à primeira vista pessoalmente. Ela se apaixonou por ele na hora. Eles já tinham toda uma história juntos, mas como ela nunca colocou expectativa, acho que tudo que acontecesse ali ia ficar surpresa. Ela ia ficar surpresa. O Douri é bem fortão. Então, quando eles estavam indo embora para casa, antes da primeira noite juntos, ali dentro do carro, ela estava nervosa. Estava tenso, porque assim, climão, porque ela não falava inglês e ele não falava português, como é que ia ser isso na prática? Enquanto rolava o silêncio, a ansiedade dela tocava o terror. Eu vou chamar a ansiedade dela aqui de frita, tá, gente? Porque eu chamo a minha de frita aqui em casa. Então, a frita dela tocava o terror e de que jeito? O homem não tem bafo. Olha só os pensamentos. O homem não tem bafo. Mas então aonde que tá o problema? Um homem bonito desse jeito. Cadê a mulherada desse país? Ele é forte. Bingo. Toma bomba. É broxa. Só pode ser. Nem dá muita moral aí pra frita não. Sem detalhes, tá? Mas não tem nada disso. Não é dica de nada. O homem é o cara mesmo. Ah, gente, eu nem vou ficar contando muito aqui, mas ele deu o colar de diamantes pra ela. Foi aniversário dela e ele espalhou pétalas de rosas pela casa, comprou um bolo, ele deu uma pulseira da Islândia, fez panquecas, cozinhou pra ela. Ai, a passagem da Giza era para 20 dias. Depois desse tempo, ela voltou pro Brasil. Ela tinha que voltar, né? Foi um chororô danado, mas ela voltou e já voltou avisando à mãe e ao filho dela que ela ia casar. Eles programaram todo o casamento. Douri pagou
tudo. No dia 2/2/2022, eles se casaram no Brasil, com direito à festa, a vestido branco e tudo mais. Uns dias depois, Giza se mudou para a Islândia. Ela se mudou para um país que até um tempo atrás ela nem sabia que existia. Mas antes deles irem embora, o Dori perguntou para o filho dela se ele não queria ir junto com eles. Mas o filho da Giza já estava na faculdade, quero dizer, já estava tocando a vida dele e achou melhor ficar no Brasil. E agora eu posso contar os defeitos do Dori? É claro que ninguém é perfeito, mas Dori segue dando flores, troca o pneu do carro da Giza, faz massagem, faz comida, e é isso. Giza conseguiu o que ela queria, ser a mulher da relação, sem aquele peso de ter tudo nas costas dela. Ela aprendeu islandês e hoje trabalha numa escolinha com crianças e vive super bem com esse achado aí. Que achado! E lembra lá no começo da história que eu disse que ela ficou super mal durante a separação porque ela vendeu o terreno que ela tinha comprado? Pois é, agora na Islândia eles compraram uma casa. Não é nem um terreno, é uma casa prontinha. Só uma observação aqui que eu quero colocar. Eu adoro quando vocês contam essas histórias para mim, eu fico observando a linguagem corporal. A Giza, quando começou a falar desse final, quando o Dori buscou ela no aeroporto, do tanto que ela achou o cara lindo, ela abriu um sorrisão, até a voz mudou. O peito abriu, sabe aquela postura assim, de segurança, de realização, de felicidade mesmo? Pois é, foi isso que eu senti. Como diria o ditado, nada como um dia atrás do outro. E é assim que a história termina? Podia ser. Mas aí, se eu terminasse aqui, ia ficar faltando uma parte. Alguém arrisca dizer que parte está faltando? Tem uma ponta solta aqui. E é das grandes. Quem chuta? Para aqui o vídeo ou o áudio, quem está assistindo, quem está vendo, ouvindo no Spotify, para aqui e comenta para mim. O que está faltando nessa história? Não lê os comentários não, para saber se vocês sabem o que ficou faltando nessa história. Comenta antes de ouvir o resto, tá? Eu vou até colocar aqui um som de passarinho para esperar vocês comentarem. Gostou da dica? Posso falar? As cartas xamânicas. Beleza, que ela ia alçar voos, mas até aí ela sabia. Mas e o sonho? Ai, gente, eu vou começar a ficar arrepiada. E o sonho no ônibus que ela recebia uma caixa com pássaro, o que isso quer dizer? O que quer dizer? Eu não sei, mas escuta isso. Quando a Giza foi pela primeira vez para a casa do Dori, ele levou ela para conhecer os pais dele. Os dois foram super simpáticos, eram duas pessoas bem idosas e muito agradáveis. Beleza, nessa época Dori vivia num apartamento praticamente sem decoração. Ele tinha se separado e montou um AP sem nada, coisa de homem, beleza. Teve um dia lá que o pai e a mãe do Dori foram visitar o casal e levou um presente. Era uma caixa que a mãe do Dori queria dar para Giza. Era tipo um presente de boas-vindas e para dar um tom mais feminino naquela casa. A Giza achou super fofo, legal, né, esse carinho. Mas quando ela abriu a caixa, olha eu de novo, arrepiada. Ela abriu a caixa e o que tinha lá dentro? Um passarinho de madeira. Um passarinho igualzinho o do sonho. Um passarinho igual do sonho dentro de uma caixa. Não era um passarinho de verdade, mas, era o mesmo passarinho, o mesmo. Não é louco isso? Tem mais. A Giza quis entender que pássaro que era aquele, né? Ela quer saber qual que é o significado desse negócio. Esse pássaro chama Luan, em islandês. Em português é tarombola dourado. É um pássaro típico do norte da Europa. Explicaram para Giza lá na Islândia que todo ano ele migra da África para a Islândia no início da primavera. É uma espécie de anúncio de que o verão está chegando. Aqui tem algumas coisas que eu quero falar. Verão num país frio como a Islândia significa alegria, cor, pessoas na rua, movimento, energia, vida. É assim em todo lugar frio e na Islândia não é diferente. E outra coisa, a Giza é negra. Ela é brasileira, não é africana, mas tem a raiz africana como todos nós brasileiros, ou como a maioria de nós brasileiros. E o pássaro sai da África e vai para a Islândia. Se a gente for pensar aí numa consciência de almas, de
reencarnação para quem acredita, daria para dizer que no ciclo de vidas ela saiu da África para a Islândia, assim como o pássaro? Pode ser, mas uma coisa é óbvio que Giza não conhecia um pássaro islandês ou norte quando estava no Brasil dormindo no ônibus. É óbvio que ela nunca tinha visto essa ave na vida. E uma última coisa, esse pássaro representa renascimento. E o que aconteceu com a Giza? Pois é, isso não é incrível? Independente do significado, imagina, você ali recebeu um presente de um pássaro que você sonhou, o sonho que estava nas cartas xamânicas. Não é incrível? Não é de arrepiar? Eu acho que eu vou ter que falar com a Kátia. Vou procurar a Kátia e as cartas xamânicas. Bom, vou postar no nosso grupo do Telegram uma foto da Giza vestida de noiva, lindíssima, no colo do filho e do Douri. Vou colocar lá também foto desse casal lindo, sozinhos, tomando banho naquele lago azul maravilhoso que tem lá na Islândia. Já tô aqui louca para conhecer lá. E tem foto de quem mais? Adivinha? Do passarinho. Claro, do passarinho de madeira que ela ganhou de presente da sogra. Entra lá no nosso Telegram, o link tá na descrição desse episódio. Essa é a história da Giza. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.